Olá, Dev! Bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre variáveis. Afinal de contas, o que é uma variável? Para que serve uma variável? E como eu posso declarar uma variável? Então, antes da gente aplicar na prática como que a gente declara uma variável, é importante a gente entender o conceito básico de variável, tá? Uma variável nada mais é do que um recurso que a gente utiliza na programação para escrever, ler e armazenar um dado específico na memória do computador, certo? Então, um exemplo bem prático e simples da gente entender melhor é só a gente pensar em um armário que possua gavetas que você guarde roupas, certo? Só que em cada gaveta você vai guardar uma parte específica, uma peça específica de roupa. Então, por exemplo, na primeira gaveta você guarda uma camiseta, na segunda só meias, na terceira você guarda calças e assim por diante. Então as gavetas seriam variáveis, a gaveta 1, gaveta 2 e gaveta 3. E eu sei que dentro de cada gaveta vai ter uma peça de roupa. Então esse é o conceito mais lúdico, teórico que a gente consegue chegar aí do que é uma variável. Ah, Wendy, e onde a variável fica salva? Ela fica salva na memória do computador. E como eu aplico isso no meu script na Unity? Bom, simplesmente em qualquer parte do código você pode chamar uma variável. Você pode declarar uma variável. Geralmente, por questões de boas práticas, a gente sempre deixa ela no início do script. Então, geralmente, todos os scripts começam com variáveis, certo? E depois vem os métodos e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente faz em um script é declarar uma variável de acordo com o que a gente necessite que o script exerça a ação, né? De acordo com a necessidade do script. Então basicamente, na Unity, você tem duas opções aqui para declarar uma variável. Ela pode ser pública ou privada, tá? Para a gente declarar uma variável pública, a gente utiliza o public, tá? O tipo da variável e o nome da variável. Então, nesse exemplo aqui, public, tá? Int, valor inteiro. E private, int, valor int. Só para modificar o nome. Mas o valor das duas variáveis é o mesmo. Então aqui, qual é a diferença? Primeiramente, a gente tem uma variável pública do tipo inteira com o nome valor inteiro. No segundo exemplo, a gente tem um private, uma variável privada do tipo inteira com o nome valor int. Tá? Qual é a diferença dessas duas aqui na prática? Basicamente, até o momento é que uma é pública e outra é privada. E na prática, o que isso significa? Significa que essa variável aqui ela só pode ser acessada nessa classe aqui, dentro dessa classe, certo? Então, quando a gente começar a ver uns conceitos mais avançados de orientação ao objeto, você vai entender qual é a utilidade disso. E mais, ela ainda tem uma outra funcionalidade. Quando uma variável está private, ela não aparece no editor da Unity. E quando ela está public, ela aparece no editor da Unity. Querem ver um exemplo? Bora salvar isso aqui, tá? Vamos salvar e vir aqui na Unity. Percebam que a Unity vai processar, ela vai demorar alguns segundos para processar o script. Após processar o script, a gente vem aqui nesse GameObject, tá? Vazio aqui, eu crio um, se você não tiver criado, crie algum objeto vazio na cena e anexe, né, o script que a gente criou a esse GameObject. Beleza. Percebam que após colocar o script aqui, a gente tem uma variável chamada valor inteiro com valor zero. Por quê? Porque a gente acabou de declarar ela aqui, ó. Olha ela aqui. Um public int valor inteiro. Então, quando uma variável é public, ela vai aparecer aqui no nosso inspector, certo? Por que zero? Porque o valor de uma variável numérica sempre é zero, certo? Ela sempre vai ser zero, se você não der valor algum. Mas, se você quiser colocar um valor, você pode, certo? Inclusive, a utilidade do public é essa, porque muitas vezes você precisa fazer testes durante o gameplay. E é muito mais cômodo você alterar aqui no inspector do que você ter que ficar mexendo no script toda hora, né? Às vezes, se você der um valor para essa variável na mão aqui no script, por exemplo, se fosse essa variável aqui, você ia ter que ficar toda hora alterando o valor, né? Se você precisasse fazer
vários testes, toda hora você ia ter que ficar vindo no script. Ah, Enis, então esse int significa inteiro? Sim, inteiro. Então é um valor inteiro. Você pode tentar colocar vírgula, ponto, não vai dar certo. O int é um valor inteiro, beleza? Mas a Unity aceita inúmeros outros tipos de variáveis. Por exemplo, você pode criar uma variável float, que seria números quebrados, certo? Números decimais. Detalhe, pessoal, uma variável, ela não vai aceitar espaço. Isso aqui ficou errado, tá? Ela, olha, até tá reclamando aqui, ó. Isso aqui é errado, certo? Você não pode pôr também acento, tá? Beleza, aqui a Unity ela pode não reclamar, mas isso aqui é uma das piores práticas que você pode exercer aí. Nunca coloque acento na programação, de maneira alguma, tá? Isso aqui pode te render um grande problema depois, porque o compilador ele pode não entender o que é esse acento aqui na hora de compilar o código, e aí você já deve imaginar o problema, né? Vai dar erro no seu código inteiro, a depender aí da compilação, certo? Então nunca faça isso aqui. Então, como declarar uma variável? Uma variável. Aqui eu coloquei acento porque é um comentário, então o compilador não está lendo isso aqui, certo? Então, como declarar uma variável? Como não declarar uma variável, certo? Eu vou apagar essa linha aqui só para a gente ficar com as variáveis aqui, para ficar uma forma mais clara da gente ler. Beleza? Então, aqui a gente tem como declarar uma variável. Você coloca os valores juntos, né? Você coloca primeiro se ela é pública ou privada, e não necessariamente você é obrigado a pôr isso, porque se você não colocar, você pode pôr diretamente aqui o tipo da variável, tá? Você pode pôr o tipo e o nome, certo? Então, colocando o tipo e o nome, a Unity vai interpretar isso aqui como se fosse um private, certo? Quando não tem nada na frente, a Unity interpreta como se fosse essa linha aqui. Então, isso aqui, vou até escrever aqui, ó. Int valor é igual a private int valor, certo? É a mesma coisa aqui, essa linha. Beleza? Então, um outro detalhe, quando a gente termina de escrever algum código, alguma linha de programação, a gente sempre coloca ponto e vírgula, certo? Isso aqui é a forma de você falar para o compilador que você terminou aquela linha. Então aqui ele vai ler isso aqui, beleza. Li que aqui entendi que aqui é uma variável pública com nome e valor inteiro do tipo int. Ok, vou para a próxima linha. Aí ele lê isso aqui e assim por diante. Se você tirar o ponto e vírgula, vai dar erro aí na hora de você salvar, na hora de compilar, vai dar erro em tudo, beleza? Então, sempre coloque um ponto e vírgula quando você terminar uma linha de código, tá? Isso aqui vai meio que, você vai decorar, você vai tanto fazer isso que você vai acabar fazendo por naturalidade, vai acabar colocando os pontos e vírgulas por naturalidade. Então aqui a gente tem ainda o public float, números água, números, pode ser números água, só para, olha só, aqui está errado porque a gente colocou espaço. Um outro exemplo aqui que a gente pode colocar, public float, vamos pegar o exemplo da primeira variável que a gente fez, valor inteiro, certo? Pessoal, não é que isso aqui esteja errado, mas é uma questão de melhores práticas você sempre iniciar a palavra com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Por quê? Porque para você ler depois vai ser muito mais fácil. Então, tente ler esse valor inteiro e esse valor inteiro aqui. O que é mais fácil para você ler? Porque a partir do momento que você tiver horas e horas lendo o código aí, você nem vai interpretar isso aqui direito. Agora aqui já fica visualmente muito mais fácil, tá? Então é importante seguir aí essas práticas aí pra gente. Agora, que tipos de variáveis a gente tem? Eu vou só comentar isso aqui, porque como é uma linha errada, né? A gente não posso deixar ali, né? Como é um código errado, com espaço. Então, que tipos de variáveis a Unity tem?
ela tem valores inteiros, né? Que aqui, deixa eu colocar aqui. Ela tem números. Vou colocar só as principais, tá? Porque existem várias. As que a gente mais vai utilizar. No decorrer do curso a gente vai vendo mais. Float. Tá? E o que mais que a gente pode colocar aqui como as mais utilizadas? String. String, ela armazena texto, tá? Então é bastante utilizada também. Então ela é muito utilizada. Textos, tá? Agora, em se tratando de Unity, a gente tem algumas variáveis aí bem específicas da própria Unity. Então, int, float, string, você encontra até mesmo em outras linguagens de programação. Agora, a partir desse momento, a gente vai ver as mais utilizadas aqui pela própria Unity, né, que são os componentes, tá? Por exemplo, a gente tem o GameObject, tá? Aqui, a gente está declarando uma variável do tipo GameObject. Beleza? Então aqui a gente declarou uma variável do tipo GameObject. Se a gente deixar public, só para você entender melhor e salvar, vou comentar essa linha aqui também por via das dúvidas, porque tem um acento ali. Salvar, vamos vir aqui na Unity e percebam, a gente deixou a variável GameObject public, né? Então ela vai aparecer aqui para a gente poder preencher. Olha só, apareceu, tá vendo? Então aqui a gente pode selecionar algum GameObject que esteja na nossa cena e colocar aqui no nosso script. Então se a gente clicar aqui nessa bolinha no canto, ele vai te dar todos os GameObjects que estão na cena. No nosso caso, a gente tem a luz, a câmera e esse próprio GameObject vazio aqui que a gente criou. Enes, qual é a finalidade disso? Bom, você pode associar GameObjects ou alguma coisa que esteja na sua cena para você manipular esse objeto depois. Então, quando a gente quer manipular algum objeto, a gente pode, uma das maneiras da gente referenciar esse objeto para a gente estar manipulando ele, é a gente deixar a variável pública e manualmente vir aqui e falar, eu quero controlar a câmera aqui, por exemplo, através do script, para fazer alguma coisa. Então, aqui está selecionada a minha câmera. Beleza? Então, é assim que funciona a declaração de componentes na Unity. Aqui eu coloquei o GameObject, né? Você pode também, por exemplo, vamos olhar aqui na Unity, a gente tem um componente transform. Então você pode, por exemplo, criar aqui um transform, tá? E vamos dar um nome aqui de... ter que dar um nome diferente, tá? Um outro detalhe. O nome da variável tem que ser sempre diferente do tipo da variável, tá? Então, você não pode estar aí colocando aqui exatamente, ó, com as mesmas letras que vai dar erro, certo? Vou baixar isso aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um public transform. Se a gente salvar e vir na Unity, perceba que vai aparecer aqui pra gente uma variável do tipo transform para a gente selecionar. Como o transform está presente em todos os GameObjects existentes na cena, porque ele sempre tem uma posição, certo? Ele sempre tem uma posição, então ele é o único componente que sempre vem em todos os GameObjects. Então todos os que estiverem na cena vão estar aqui. E a gente pode selecionar algum, por exemplo. Entendeu? A depender do que você quer fazer com o script, assim você seleciona. Enes, existe outra maneira de eu referenciar, por exemplo, a câmera lá no meu script, na minha variável dentro do meu script? Existe sim, existem várias outras maneiras. Mas essa daqui é a mais básica de todas, certo? E a mais simples também. Você cria uma variável pública e manualmente você associa ela no próprio inspector aqui. Beleza? Então, aqui são só exemplos, mas você pode, por exemplo, criar rigid bodies, certo? Você pode pegar os colliders, você tem, por exemplo, o cycle collider, você tem o box collider, ok?
enfim, vários e vários componentes aí da Unity. Então, só reforçando aqui, deixa eu apagar isso aqui, colocar declarando uma variável da Unity. Então, só reforçando aqui, uma variável ela armazena um dado, certo? Esse dado, esse tipo de dado você declara. Nos nossos exemplos, a gente tem inteiro, a gente tem float, string, a gente tem GameObject, transform, certo? Você informa o tipo da variável e informa um nome para essa variável. Aqui, todas elas estão declaradas e prontas para usar. E você pode setá-las como públicas ou privadas. Públicas você pode ter acesso aqui no Inspector e também através de outros scripts. Então você pode acessar essa variável aqui, por exemplo, através de um outro script porque ela é pública. Se ela fosse privada, ela não poderia ser acessada, ok? E isso é uma coisa que a gente vai ver posteriormente. É um pouquinho mais avançado, ok? Então, basicamente é isso. Mais um detalhe das variáveis é que você já pode setar o valor dela na hora de declarar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa variável inteira aqui, a gente já pode passar um número para ela. Para isso, você usa o igual, certo? E logo em seguida você passa o valor que a variável exige. Como essa aqui é um int, a gente tem que passar um número inteiro. Por exemplo, passar 10. Então aqui, automaticamente, essa variável já vai, entre aspas, nascer valendo 10. No float aqui, a gente vai usar o igual e colocar o número. O detalhe é que o float ele exige que você coloque um f na frente do número, certo? Para o compilador entender que é um número flutuante, porque se você não colocar esse f e, por exemplo, colocar um número quebrado, vai dar um erro isso aqui, entendeu? O compilador vai reclamar dizendo que não entende o que é isso aqui. Então, se você colocar um f, fechou, é um número flutuante. Aqui a gente fez uma variável valendo 10.10, 10,10. Na programação, a gente utiliza o ponto ao invés da vírgula, tá? Então, a gente não faz isso aqui, a gente faz isso aqui. Beleza? E aqui a gente tem uma variável string, que a gente pode passar um valor dela. Ah, como é um texto, eu só digito aqui um valor? Um nome, né, quer dizer? Não. Por quê? Porque quando você está mexendo com string, você tem que passar o valor da string entre aspas. Tá? Então você vai abrir e fechar aspas e digitar. Aí sim você pode digitar alguma coisa. Beleza? Então o valor dessa string aqui, texto, é digitar alguma coisa, que é o que eu escrevi aqui agora, certo? Wenis, e com esses dois outros tipos aqui? Nesse caso, pessoal, a gente não tem como declarar aqui tipo de variável. Beleza? Se a gente fizer isso aqui vai ficar errado. Então, para isso a gente tem que pegar aí, por exemplo, só mostrando aqui, o método start, aquele que eu apaguei, certo? Vou colocar ele aqui de novo. E aí dentro dele, opa, certo. E aí dentro dele, a gente pode colocar o seguinte, GameObject, que é essa variável aqui, ó. Aqui desta forma a gente consegue associar essa nossa variável a essa nossa variável a algum valor. Nesse exemplo aqui a gente pode associar essa variável ao próprio valor desse objeto aqui. Porque você concorda comigo que o script está anexado como um componente desse objeto aqui, GameObject, que a gente colocou ele. Então, já que ele está anexado aqui, ele tem acesso a esse GameObject, né? Então, aqui, a gente pode fazer o seguinte, passar ele mesmo como própria referência da variável. Então, aqui é a nossa variável, certo? E aqui a gente vai passar o seguinte, ela vai receber o GameObject com a letra minúscula, certo? Por quê? Porque o GameObject com a letra minúscula significa que você está referindo ao próprio GameObject que o script está anexado, certo? Então, se a gente salvar isso aqui e der um play, na hora que a gente iniciar a Unity, a gente vai dar um play mode aqui na Unity, tá? Então, olha só, percebam que o GameObject aqui
se chama main camera, que foi o que a gente associou. Vou dar um play e olha só. Ao dar o play, mudou para o Game Object, né? Olha só, novamente, se eu tirar aqui o Play Mode, voltou para a câmera, certo? Durante o gameplay, ele mudou para o Game Object. Por quê? Porque o Start, como a gente viu na aula passada, é chamado quando a gente inicia o jogo. Como eu dei um play ali, ao iniciar o jogo, essa linha de código foi executada. E ela diz o seguinte, que a minha variável GameObject recebe o próprio GameObject no qual o script está anexado, certo? No qual o script faz parte como um componente. Então aqui, desta forma, a gente consegue declarar a variável desses tipos de valores. A mesma coisa se fosse o transform, né? Se fosse um rigidbody, um collider, a lógica seria a mesma, tá? A diferença aqui é a forma de você referenciar, que no caso de um componente mesmo, sem ser um GameObject ou sem ser um transform, você teria que utilizar um getComponent, certo? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, basicamente essa aula era isso, só queria mostrar para você como que funciona uma variável e o que é uma variável, certo? Então é isso, espero que tenha gostado da aula e até a próxima aula.